Alguma dúvida de ontem? Querem retomar algum assunto? Podemos continuar? Ainda do Código de 16, eu saí daqui com a sensação de que faltou um assunto. A gente estava aqui assim, ó. Código Civil de 1916, que é a separação obrigatória de bens, que vem passando por muita transformação, até agora, recentemente, que teve uma manifestação do Supremo sobre o regime da separação obrigatória. Então, só para contextualizar, a gente tem... É porque vocês vão ter módulos específicos, né? Nosso módulo é de introdução. Então, por isso eu não estou sendo tão didática, tão organizada com relação aos institutos. Mas aqui, para a gente poder entender melhor, eu vou colocar, tá? A gente tem... Quais são os regimes... Para a gente acabar de acordar juntos... quais são os regimes de bens do Código de 2002, desse que a gente está estudando? Comunhão parcial, eu escutei, o que mais? Total, que a gente vai passar a chamar de comunhão universal. O que mais? Então, a gente tem dois regimes de comunhão de bens, ou comunica tudo, ou comunica em parte. Comunhão universal e comunhão parcial. Regime de separação de bens, que aí a gente vai subdividir em duas espécies. A gente tem a separação convencional. Sempre se dediquem à análise do nome dos institutos. A grande maioria dos institutos no direito civil, eu venho falando desde ontem, o nome das coisas tem relevância. Se você olha e analisa o nome carinhosamente, você desvenda metade do teu problema. Se você tem um regime de bens de separação convencional, separou o patrimônio. E separou por quê? Porque eles combinaram isso, é um acordo. Eles poderiam ter escolhido outro regime, mas combinaram que o regime vai ser de separação de bens. Que o pessoal tem o hábito de chamar de separação total. Inclusive, em alguns artigos do Código Civil, está escrito separação total. Eu não gosto dessa expressão em hipótese nenhuma, tá? E eu venho brincando em sala de aula. Separação total é igual sair para fora e subir para cima. Se o regime é de separação, o que está separado? Tudo. Já está implícito. Por quê? Eu tenho um regime, olha aqui para o quadro, que comunica tudo. Eu tenho um regime aqui que comunica tudo. Eu tenho um regime que comunica em parte. E eu tenho um regime que separa tudo em razão do acordo do casal, tá? E eu tenho um regime que é também de separação, mas de forma impositiva, que é o que a doutrina, a jurisprudência chamam de separação obrigatória. Existem outros, aí também é autoexplicativo, é separação, mas é separação por liberalidade do casal? Não, é por imposição da lei, regime de separação obrigatória. É obrigatória por imposição da lei. Se esse casal quiser escolher outro regime, pode? Não pode. A regra é, não pode. E se eles forem buscar autorização judicial, eles vão poder escolher outro? Não poderão, tá? Porque, sim, e os outros nomes desse regime? Porque na hora que vocês forem ler a doutrina, tem doutrinador que dá nome diferente, tá? Dependendo do doutrinador, ele pode dar o nome que ele quiser. Ele é tão importante que eles vão dando nomes, tá? E o mais importante não é a gente seguir com tanto rigor o que está escrito na lei, em termos de denominação. Outra denominação que tenha o mesmo sentido, em princípio, tudo bem. Vou dar até um exemplo. Família mosaico. Lembram o que é família mosaico? O que é um mosaico? Já foram, assim, num restaurantezinho, num barzinho transado, bem arrumadinho, que tem aquelas mesinhas todas montadas de pecinhas e vai montando, aí forma um desenho ali. O que é uma família mosaico? É uma família redesenhada. Então, você vai para a doutrina, redesenhada, reconstruída, mosaico. Tem gente que queixa comigo, cada lugar que eu vou ler está um nome diferente. Tá, é a ideia que esse nome tem que representar, não tem problema ter mais de um nome, tá? Então, aqui, a expressão mais comum é separação obrigatória, mas se tiver escrito separação legal, ó, por imposição da lei, separação necessária, tá? Então, a ideia é que é uma imposição da lei. E tem, já que a gente está no contexto,
Um regime novo, exatamente. O regime da participação final nos aquestos. Esse regime aqui, da letra D, é novidade do Código Civil de 2002. O resto já existia desde lá do Código Civil de 16, assim, na origem, tá? Não foi alteração posterior, não. Quando o Código Civil de 1916 foi publicado, então, esses três primeiros já existiam, e no lugar do regime da participação final nos aquestos, havia o regime dotal, o dote. É bonitinho, lembra? O dote, lembra que eu brinco que o pai pagava o cara para ele levar a filha dele, né? O dote, tá? O dote existiu no Brasil até janeiro de 2003. É muito extraordinário, gente. Em 2003, virou o século, o regime dotal ainda estava lá na lei, só que em desuso, em absolutamente total desuso. E o ministro Moreira Alves sempre repete que tiraram um regime que ninguém usava para colocar um regime que ninguém vai usar, e a gente não recomenda para os casais, existem alternativas de estruturas mais inteligentes, na minha opinião, vou usar essa expressão mesmo, é de propósito, do que usar simplesmente o regime da participação final, que é um regime muito complexo, na minha opinião, tá? Mas o nosso foco é o regime da separação obrigatória, então, que já existia aqui desde o Código Civil de 1916, com uma peculiaridade também curiosa, tá? Era um regime de separação obrigatória, primeiro, só para os homens. Porque só os homens, em princípio, tinham patrimônio, que é a preocupação do legislador nesse regime de bens, e que, quando se recasavam, e quando que podia casar de novo, já que não tinha divórcio? Quando ficava viúvo. Então, se a esposa falecesse, ele era o detentor do patrimônio, o proprietário do patrimônio inteiro. Se ele fosse se casar de novo, a depender da idade dele, que na época era 60 anos, um senhor idoso com 60 anos, né? Não tem mais vida útil, por que alguém vai querer casar com um senhor idoso de 60 anos? Porque ele está cheio do dinheiro. E aí o legislador interfere, dizem que é um excesso de legislação em atos que só interessam a nós, mas o legislador estabelecia a imposição do regime de separação obrigatória para o caso dele querer casar de novo, tendo mais de 60 anos. A ideia é realmente proteger, olha só como é que era, hein? Proteger o patrimônio de alguém vulnerável. Tá? E que, porque vai casar de novo, vai fazer concessões patrimoniais. Existem casos familiares complexos, tá? Mas, desde que eu comecei a estudar isso aqui, eu sempre fui contra. Bom, quando eu comecei a estudar isso aqui, já não era mais só para os homens, tá? Já tinha havido uma alteração, quando eu comecei a estudar, era 60 para os homens e 50 para as mulheres. E eu dei um apelido, isso não está na doutrina, isso fui eu me divertindo, lendo, porque é bem infantil, eu acho, até a maneira como eu leio e me divirto estudando isso aqui. Então, eu lia e entendia, apelidei de Idade do Descarte, pensando no desenho dos dinossauros, né? Eu acho que eu contei para algumas pessoas, devem se lembrar, se estavam aqui no nosso módulo anterior, aquele Dino da Silva Sauro. Quem tem criança média, né, não tão pequena, assistiu isso, e no Dino da Silva Sauro, lá no desenho dos dinossauros, tem o dia do despenhadeiro, que é a vovozinha que ficou muito velhinha, e a família comemora aquilo, porque é o dia do descarte, que vão jogar ela fora, de tão velha que ela está, já que ela não tem mais utilidade nenhuma, e os meus filhos assistiam, eu achava aquilo muito divertido, e estudando aqui, aí eu, idade do descarte, porque o que significa separação obrigatória? Quem vai querer ele com 60 anos, e se eventualmente ela já tivesse algum patrimônio, quem ia querer ela com 50, a idade... Olha o que a legislação fazia. A idade do descarte da mulher é antes, 10 anos antes, né? Porque acaba antes mesmo, né? Nossa vida útil. Quando que mudou isso aqui? Vocês têm ideia? Não.
porque estava tratando homens e mulheres de formas diferentes. A gente sabe que existem diferenças concretas, mas existem direitos que não podem ser tratados de forma diferente. Então, só na Constituição de 88 é que igualou todo mundo para 60 anos. Então, entendam esse raciocínio das mudanças, tá? Do porquê das mudanças. Com a Constituição de 88 veio o empenho, né? Um empenho maior do legislador de tratar homens e mulheres garantindo direitos da mesma forma, né? Então, igualou a idade do regime de separação obrigatória para os 60 anos. E, assim, eu acho interessante que vocês conheçam esses tempos, porque vocês podem hoje fazer um inventário de alguém que casou lá em 1989. E pode ser que na certidão de casamento dessa pessoa tenha sido feita a referência a um regime de bens errado. Vocês entendem? Vou tentar dar um exemplo para vocês. Deixa eu lembrar de alguma coisa que eu já vivenciei. Tá, eu vou acrescentar informações para poder trazer o exemplo para vocês. Tá? Então, a partir de 88, passou para 60 anos, homens e mulheres. Só que 60 anos, eu não sei se vocês concordam, as pessoas são jovens ainda. Tá? Então, eu vou conferir essa data. Mas eu acho que foi 2010, dezembro de 2010, mudou para 70 anos, homens e mulheres. Então, a partir dos 60, continua tendo liberdade de escolha de regime de bens, pode escolher qualquer um, e só a partir dos 70 anos é que há a imposição do regime de separação obrigatória. Aqui o legislador dá uma... O que vocês acham de limitar alguém de praticar um ato simplesmente por causa da idade? Ó, se você tiver 59, você pode escolher o regime de bens que você quiser. Quando completar 60, não pode mais. O regime vai ser de separação obrigatória. Qual que é a justificativa para isso? Porque no nosso sistema, a gente não pode praticar alguns atos, não por ter idade avançada, mas por ter pouca idade, que são aquelas incapacidades que a gente estuda lá no começo do Código, que era até os 16, dos 16 aos 18, o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz. Na minha época, a maioridade vinha aos 21, quando a gente adquiria a capacidade plena para a prática dos atos da vida civil. Então, a incapacidade relativa ia dos 16 aos 21 e não aos 18, como é hoje. Caiu para 18 no Código Civil de 2002 só. Tá? Então, era 21 antes. Essas questões de idade que sempre nortearam a amplitude da nossa legitimidade, capacidade para a prática dos atos da vida civil, decorreu da pouca idade e não da idade avançada. Então, eu tenho 30, 40, 50, 60, e tem gente que é longevo e que se mantém apto, né, mentalmente para a prática dos atos da vida civil. Então, na minha opinião, nunca houve justificativa para isso, sinceramente falando. Mesmo em sala de aula, algumas pessoas resistem, porque é para evitar o golpe do baú, essa é a intenção do legislador. É para evitar que essa pessoa idosa se case com alguém muito mais jovem que vai se aproveitar do patrimônio dessa pessoa com mais idade. E a gente sabe que isso existe, mas isso não existe apenas em razão da questão da idade. Então, eu entendi sempre inconstitucional a imposição do regime de separação obrigatória neste aspecto da idade, porque existem outras justificativas, né? O artigo depois, se vocês quiserem verificar, é o 1641 do atual Código Civil, tá? Nessa época aqui, ó, quando era 60 anos, tramitavam simultaneamente no Congresso alguns projetos de lei para alterar isso aqui. Passou para 60, existiam três projetos, eram três, eu acho, para revogar a imposição do regime da separação obrigatória quando a questão for a idade, outro projeto de lei para aumentar para 70 e outro projeto de lei para aumentar para 80, tá? Passou o projeto de lei que aumentou para 70 anos, que é a regra que está em vigor hoje. Só que isso aqui foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal agora recentemente, 2024. Se não me falha a memória, eu tenho os dados aqui também para poder
passar para vocês. E o Supremo perdeu uma excelente oportunidade de pôr ordem, porque a doutrina civilista esperava que fosse reconhecida a inconstitucionalidade, tá? E não foi, e a regra trazida pelo Supremo, em razão da interpretação que o Supremo deu, é complexa. Então, o que acontece hoje? Continua sendo de separação obrigatória o regime de bens dos maiores de 70 anos, continua sendo separação obrigatória, só que é uma separação que não é mais obrigatória, porque eles vão poder escolher outro regime de bens. Então, é uma obrigatória facultativa. Perdeu, ficou sem lógica, na minha opinião, tá? Ficou descoordenado, porque a ideia é a seguinte: os menores de 70 anos, os mais novos de 70 anos, podem escolher qualquer regime de bens, e se não escolherem nenhum, o regime será de comunhão parcial. Os maiores de 70 anos poderão escolher qualquer regime de bens também com a mesma liberdade. Só que, se não escolherem, o regime que vai incidir não vai ser o da comunhão parcial, vai ser o da separação obrigatória. É essa a diferença que ficou no final das contas, tá? Então, do jeitinho que ele falou, é uma separação obrigatória que não é obrigatória, é uma separação facultativa que não decorre do acordo do casal, tá? Mas que incidirá de acordo com as regras legais, né, do regime de separação obrigatória. E muita gente com mais de 70 anos continua se casando no regime de separação obrigatória para tirar direitos sucessórios do cônjuge. Ou seja, no regime da separação obrigatória, se eu sou casada pelo regime da separação obrigatória e eu morrer, meu marido não vai ser meu herdeiro. Na parcial, ele vai ser meu herdeiro dos meus bens particulares, que não serão recebidos só pelos meus filhos. Meu marido vai ser meu herdeiro, vai entrar dividindo a herança que eu deixei com os meus filhos. Mas na separação obrigatória não existe concorrência entre o cônjuge sobrevivente e os filhos do autor da herança. Então, por que será que o pessoal continua escolhendo o regime de separação obrigatória? Para evitar herança, tá? Para o cônjuge. Tá, deixa eu colocar todo mundo na mesma página. Além de todas essas alterações legislativas que eu estou tentando organizar uma cronologia para vocês, o Código Civil está em alteração, né, em processo de alteração. Então, ela está se referindo a uma das alterações, que são muitas. Vai haver, se passar, e eu não sei se eu acredito que passará, tá? Porque são muitas alterações, muitas alterarão demais, e entram aqueles interesses políticos que a gente comentou ontem, tá? Então, eu acho muito difícil que passe, mas, nesse ponto que você lembrou, se passar, no regime da separação convencional, o cônjuge sobrevivente também deixará a concorrência na primeira classe, né, da ordem de vocação hereditária. Vai ficar só para os filhos. É que muita gente acha incoerente que o regime seja de separação convencional, ou seja, o que o casal combina? O que é meu, o que é seu, mas se um morrer, o outro herda. Então, aplica-se aquele ditado popular que diz que o cara vale mais morto do que vivo, né? E quem atua no ramo dos seguros usa um ditado também que eu acho extraordinário. Como é que é? Tomara que morra. É o princípio do tomara que morra, né? Porque enquanto estiver vivo, a gente está aqui na pindaíba, seguro de morte. Mas se ele morrer, eu recebo um dinheiro. Então, Mas a gente, todo mundo pensa isso, tá? Os clientes chegam no escritório, eles falam isso de uma forma diferente, se arrependem de ter falado, se corrigem, pedem desculpa. Não, doutor, ai meu Deus, mas se a pessoa... Porque vocês já receberam clientes no escritório que vêm para saber como vai ficar quando alguém morrer? Eu já atendi clientes que, pelas perguntas, eu achava que o parente já tinha morrido. Juro para vocês, a sensação... Tá, mas vocês não tomaram providência? Não, papai está vivo ainda, a gente só está querendo saber
Isso é planejamento sucessório. Saber como ficará quando alguém morrer é o que hoje a gente chama de planejamento sucessório. Em princípio, não tem problema nenhum, tá? É óbvio que a gente não pode interferir nisso, apesar de aparecer um monte de envenenamento, né, na imprensa hoje em dia. Vocês já viram, né? Estão atentos ao movimento? Que a gente saiu daqui comentando ontem, eu e Renata, né, que brincamos um pouquinho durante a aula, mas é sério o que eu estou falando para vocês, o envenenamento feito pela mulher, a morte promovida pela mulher por envenenamento. Mais silencioso, sem estardalhaço, é assustador falar isso, mas eu já submeti cliente, já pedi que cliente se submetesse a exame médico para verificar envenenamento. Na cidade dele, deu negativo o exame. E aí, num insight que eu tive, eu falei assim, o senhor tem condição de refazer lá em Brasília? Aí ele falou, não, mas eu já fiz, deu negativo. Eu falei, mas o senhor fez na sua cidade. Não vou dizer qual é a cidade, eu preciso preservar isso. Aí ele fez em Brasília, deu positivo, tá? Metais pesados, em fase crônica já. Isso interfere no discernimento, ou seja, a mulher vai incapacitando, é essa a palavra. Gera demência, sabe demência? Na idade mais avançada, fiquem de olho, tá? Na cidade dele deu negativo o exame, ou seja, a clínica, de alguma forma, aceitou participar. Então, não estou dizendo que estava envenenando, mas assinou um laudo negativo e estava tão avançada, o efeito do envenenamento já estava tão avançado que o pessoal em Brasília falou, não tinha como esse laudo ter sido negativo. Então, a gente tem o laudo positivo de Brasília para metais pesados e o mais assustador, e eu, de novo, fico assim por causa do microfone, mas vende no Mercado Livre, é baratinho e você recebe em casa. Não precisa nem ir lá se expor de comprar. Recebe numa caixinha fechada em casa. Bolo envenenado, né, que a gente está vendo na imprensa. Então, é muito cruel a natureza, nossa natureza. Bom, então a gente está nesse ponto aqui, tá? Da separação obrigatória facultativa. Separação obrigatória facultativa. Eu queria muito fazer organizar a tal da cronologia que eu estou prometendo desde ontem. Vamos lá. Espera aí. Cadê? Que eu não sei de cor, não, gente. Onde que eu deixei? Está aqui. É porque eu quero na cronologia certinha, de cor eu não sei, não. Tá. Então, a primeira grande alteração aqui veio em 1962, Estatuto da Mulher Casada. Isso eu vou passar para vocês com os números da lei direitinho. Isso é muito legal para trabalho acadêmico. Vocês estão numa pós, pode ser em todas as áreas que vocês forem escrever. Vai ter alguma coisa aqui, tá? Que vocês podem puxar lá de trás para preparar uma parte de introdução histórica no trabalho de vocês. A principal... Tá, então vamos lá que dá para colocar no contexto. A principal alteração que trouxe o Estatuto da Mulher Casada foi não mais incapacitar a mulher que se casa. A gente falou isso mais no iniciozinho da aula de ontem, no exemplo da Maria Esther Bueno, que comprou o carro e não conseguia receber o carro porque tinha que estar acompanhada do marido ou do pai para poder fazer a retirada, apesar dela ter comprado o carro. O que acontecia até o Estatuto da Mulher Casada é que você, aos 21, atingia a maioridade e, quando se casava, vamos imaginar, com 22, 23, 24, 30, então você voltava ao estado de incapacidade relativa. Para trabalhar, precisava da autorização do marido, para viajar, igual a gente autoriza filhos menores de idade. Vocês já devem ter acompanhado algum caso, por exemplo, que um dos dois que não estão mais casados quer fazer uma viagem internacional com o filho, o outro não autoriza, então tem que suprir a autorização, né, daquele que não autorizou na via judicial. Viagens internacionais de filhos menores têm que ser autorizadas pelos pais. A mulher, quando ia viajar desacompanhada do marido, precisava da autorização dele. Isso deixou de acontecer a partir de 1962 só, tá? Que a mulher continuava plenamente capaz. Ela
tá escrito nessa lei que ela foi elevada ao status de colaboradora do marido. E passou a ter direito, está escrito, a dar opinião. Porque antes, lembra do pátrio poder? Era tudo ele sozinho, a partir de 1962, ela não era mais incapaz, não precisava mais de autorização do marido para trabalhar, para viajar, enfim. Mas também está escrito lá que o casal é feito de duas pessoas, então, se houver choque de opinião, vai empatar. Diretoria de empresa, normalmente, gente, é número ímpar, porque tem que ter um voto para desempatar. Mas que um casal é feito de duas pessoas, então corre o risco de empatar. E que se empatar, então prevalece o voto do marido. Está escrito isso aqui, tá? No Estatuto da Mulher Casada. Então ele continua mandando. Se ela concordar com ele, ela manda junto com ele. Se ela discordar, ela continua tendo que se submeter. É muito estranho, é tudo muito estranho. Em 1977 veio a lei do divórcio. E junto com o divórcio, a gente falou isso aqui ontem no final da aula, qual foi a alteração que foi feita na mesma lei? O estabelecimento do regime da comunhão parcial como regra geral, que é a regra que a gente tem até hoje. Isso aqui, da adoção do regime da comunhão parcial como regra geral, que é o que nós temos hoje, na época, foi uma ferramenta de isonomia mesmo, criada entre homens e mulheres, tá? A finalidade, dizia-se, era essa, mas colocou a mulher numa condição de muita vulnerabilidade. Houve um vácuo da vida, efetivamente, das mulheres, em que elas ficaram completamente desassistidas financeiramente. Por quê? Porque a ideia da comunhão parcial é que cada um pode ter bens particulares e tudo que for construído vai ser comum, tá? Só que a mulher, ela adquiriu o direito em 62 de se colocar no mercado de trabalho sem autorização do marido, mas isso não era ainda uma realidade em 1977, tá? Então ela não construía patrimônio. A partir de 77 passou a ter divórcio. Houve um boom de divórcios, inclusive, regularizando a situação de pessoas que viviam separadas de fato, mas casadas documentalmente, né? Porque não existia divórcio. Mas a mulher não estava inserida adequadamente, como não está hoje. Se vocês forem fazer pesquisa de diferença salarial, do exercício do cuidado familiar, que é uma atribuição mais ainda feminina do que masculina, a gente sabe que os meninos estão mais no jogo, né? Que eu digo, que existem muitos homens mais participativos, mas não é uma realidade completamente igualitária. Em 79, a gente comentou isso ontem também, mas colocando no contexto, veio a primeira lei que regulamentou a situação dos menores de idade, é muito assustador isso, que é o Código de Menores. É a legislação de segregação mesmo dos menores que praticam atos infracionais. Atos infracionais, essa é a expressão atual, tá? Eu realmente não sei dizer para vocês qual era a expressão da época, não deveria chamar ato ilícito, mas atos inadequados socialmente ou potencialmente perigosos, e por isso esses menores eram segregados, era a época da FEBEM, né? Então, se vocês forem falar de menores de idade, esse é um bom histórico, tá? É um bom momento para que o trabalho possa ficar completo. A partir daí, 1988, Constituição Federal, divisor de águas, em absolutamente todos os aspectos. Qualquer trabalho, qualquer assunto que vocês escolherem, tragam o 226 da Constituição, tá? Esse é o ponto de partida. Inclusive, eu tenho aqui algumas observações para fazer com relação ao artigo 226. Se vocês abrirem aí no celular, é interessante para vocês me ajudarem com a estrutura, que eu não vou saber de cor. Até a Constituição de 88, a ideia do casamento estava atrelada à ideia da família, né? Estava atrelada à ideia do casamento. Então,
essa caneta verde vocês enxergam? Então, vamos lá. Família. Até 1988, a expressão família, o uso dela no aspecto, no sentido jurídico, estava atrelado à expressão casamento, ou seja, eu quero constituir minha família, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que casar. E se esse casamento terminar? Assim, ó, eu sei que não deve ser, o divórcio não deve ser, óbvio, o objetivo de quem se casa. Mas quem se casa sabe que existe o divórcio, que pode ser que ele aconteça, tá? Mas, na época, era muito mais complicado isso, no sentido de que se acabasse o casamento, a legislação entendia que acabava a família. Isso tornava muito mais difícil a decisão quando o divórcio se tornava também uma necessidade, tá? Então, havia uma confusão conceitual no aspecto jurídico entre essas duas expressões. E foi a Constituição que minimizou isso, trazendo outros formatos de outros grupos sociais para serem reconhecidos também como família. Foi aqui que foi reconhecida a união estável, ou seja, até 88, quem vivia junto, mas não era casado, não era uma família, não tinha uma família. Alguém se lembra de alguma expressão da época? Os novinhos, por ouvir falar, os mais experientes, já com os cabelos mais branquinhos. Qual a expressão na época é que identificava quem morava junto? Lembra de alguma expressão? Os amaziados, a concubina. Gente, isso é tão preconceituoso e se usava de forma preconceituosa. A amante, a concubina, a amaziada. Posso falar de outras expressões lá da região da minha família também? É o tico-tico no fubá, é a tico-tico, a tico-tico. Era assim que as mulheres... Porque o rótulo é feminino, o rótulo é mais feminino, né, do que para o homem. A união estável não era reconhecida, ela só foi reconhecida em 1988. E se vocês olharem para o texto da Constituição, tem um parágrafo aí, eu não me lembro exatamente qual é, mas mesmo na Constituição, o item que fala da união estável se refere à união estável não usando a expressão família, mas usando a expressão entidade familiar. Tá? E a ideia do legislador, na época, foi criar uma família de categoria inferior. E isso foi muito discutido neste século, tá? Não foi só lá na década de 80, 90, no século passado, não. Neste século, chegou no Supremo isso, em 2010, em 2015, quando as uniões de pessoas do mesmo sexo, quando a constitucionalidade das uniões de pessoas do mesmo sexo foi discutida no Supremo, tá? Então, a ideia foi hierarquizar, porque aqui você tem família. Aqui são outros grupos sociais que vão ser reconhecidos como entidade familiar. No quadro, eu coloquei família direto, porque hoje em dia a gente não discute mais isso. E não é que não se usa a expressão entidade familiar, mas usa como sinônimo. Família ou entidade familiar são expressões sinônimas. Segundo o Supremo, realmente as duas são usadas no texto constitucional, mas não tem, segundo o Supremo, não tinha a intenção de hierarquizar, isso já foi, esse entendimento mais moderno já foi consolidado pelo próprio Supremo, tá? E, assustadoramente, mais uma informação assustadora, foram reconhecidas as famílias monoparentais. Monoparental. A mãe com os filhos, essa foi uma ferramenta de inclusão do que era chamado na época de mães solteiras, né, das mulheres sozinhas. Se vocês pegarem a estatística do IBGE, que eu inclusive recomendo para os trabalhos acadêmicos, ontem eu esqueci o nome dele, o Sandro falou do TCC, da importância do TCC. Façam, ainda que vocês não entendam neste exato momento por que vocês vão fazer TCC, se vocês não fizerem, daqui a alguns anos vocês vão falar, eu podia ter feito. Aquele curso todinho que eu fiz, eu podia ter, se eu tivesse feito o TCC,
ter tido meu certificado de uma forma diferente. Vocês vão, na minha opinião, vocês vão arrepender se vocês não fizerem, tá? Nas famílias monoparentais, vocês vão ter um ascendente com os filhos. Ah, sim, o IBGE. Levem dados das pesquisas do IBGE para os trabalhos de vocês, que inclusive vocês têm acesso fácil pela internet, tá? As projeções no tempo de todas as pesquisas do IBGE, de cada período, e vocês vão ficar chocados com os números. A gente teve, nessa época aqui, a sociedade chegou a um número de mais de 40% das famílias eram encabeçadas por mulheres sozinhas com os seus filhos. É muito assustador. É muito assustador. Se a gente pega as certidões de nascimento das crianças hoje, quase a metade não tem nome de pai. Isso é muito assustador. É muito assustador. E as que têm nome de pai, nem sempre o pai é presente. Tem que lembrar desse detalhe, né? Não é só a falta do nome do pai ali, é a falta da presença do pai, cujo nome pode estar no documento da criança. E essa realidade, a gente se depara com ela com dados seguros que a gente sabe que vem nas estatísticas do IBGE, tá? Então, voltem lá. Essas famílias monoparentais, reconhecidas na Constituição de 88, gente, ninguém nunca teve dúvida que uma mulher sozinha com os filhos ali tem uma família, ou o pai sozinho com os filhos ali tem uma família, mas quando isso era discutido, em alguns casos, nos tribunais, o reconhecimento não acontecia. E quando acontecia, era para prejudicar e não para beneficiar. Eu vou dar exemplo para vocês, na discussão da proteção do bem de família. Lembram? Óbvio, se eu tenho dívidas, eu vou responder pelas minhas dívidas com todo o meu patrimônio. Mas existem algumas exceções no sistema. Essas exceções foram regulamentadas, bem de família, em 1990. Qual que é o número da lei do bem de família? Eu não me lembro de cor, se vocês puderem dar uma olhadinha, tá? Então, o bem de família, que é o que hoje a gente chama de mínimo existencial, que foi uma teoria trazida para o Brasil pelo professor Luiz Edson Fachin, que hoje é ministro do Supremo, que era membro do IBDFAN, né? Muito participativo também no IBDFAN na época. Isso só foi regulamentado em 1990. Então, vamos lá. Eu tenho dívida... Vocês viram o número? 8.009. Exatamente. Lei 8.009 de 1990. É uma lei pequenininha e, se não me falha a memória, lá vocês vão encontrar 5 exceções, tá? Você não perde este único bem, esse único imóvel que você tem, se... Tá, a lei estabelece as exceções de possibilidade de perda desse imóvel. Se for pensão alimentícia, esse imóvel vai ser penhorado. A regra é não perder esse imóvel, tá? Mínimo existencial, é o lugar, o único lugar que eu tenho para poder viver. Então, se for penhorado, você vai entrar com o embargo, né, do devedor e vai pedir a liberação daquela penhora. E se conseguir provar que esse é o único que você tem, a penhora vai ser liberada. Você não vai perder esse único bem, a não ser que, Lei 8.009, a dívida seja de origem de pensão alimentícia. Inclusive, já teve aluno que brincou comigo em sala de aula, ai, professora, não perde. Eu falei, uai, testa, para de pagar a pensão. Para de pagar a pensão. O que o legislador faz? Ele compara a sua necessidade de manter esse imóvel no seu patrimônio e a natureza da dívida que você tem. Se a dívida for pensão alimentícia, o legislador fez uma opção de proteger quem? O seu credor, tá? Se o credor for banco, você mantém o seu imóvel, você não perde o imóvel. Se o seu credor for de outra natureza, você mantém seu imóvel. Se o seu credor for credor de pensão alimentícia, você perde o imóvel. Dívidas trabalhistas dos funcionários que trabalham neste imóvel que você está querendo manter no seu patrimônio. Dívidas trabalhistas não são quaisquer dívidas trabalhistas. Dívidas trabalhistas dos funcionários que trabalham no imóvel. Você perde o imóvel. Dívidas fiscais, faz o teste de dever, Receita Federal,
as receitas estaduais, municipais. Gente, se parar de pagar IPTU, perde o imóvel? Mas só tem um. Perde o imóvel pela natureza da dívida. O legislador preferiu proteger o seu credor, tá? Condomínio, perfeito. Inclusive, eu fiz uma arrematação uma vez de um imóvel por causa de dívida de condomínio. Então, eu não estava envolvida na ação de cobrança. Era o condomínio contra o proprietário do imóvel, cobrando as taxas condominiais, e por causa do condomínio, o imóvel era o único imóvel daquele senhor, foi penhorado, e eu, advogando por uma outra pessoa, a gente se envolveu na arrematação desse imóvel. E isso continua existindo dessa forma, tá? Vocês arrematam um imóvel muito mais barato do que o valor de mercado. Sugiro que vocês se informem sobre regras de leilão. Eu prefiro judicial do que extrajudicial, porque a concorrência é menor. No extrajudicial, a concorrência é maior, então vai dar mais trabalho e a tendência é que você compre mais caro extrajudicialmente, tá? Nos leilões judiciais, você faz tudo pela internet, é uma maravilha, você nem se desloca, você fica ali só monitorando sua tela. E aí, bom, depois, quem tiver interesse, eu posso recomendar até passo a passo, ou cursos que eu não tenho, mas que eu sei quem tem e que podem orientar vocês. Esse, especificamente, a gente comprou pela metade do preço. Vale a pena? Jesus apaga a luz, tá? E nós, como advogados, cobramos do lucro que a gente proporciona para o cliente. Então, ele vai gastar R$500 mil para comprar um imóvel. No meio imobiliário, as pessoas usam a expressão livre e desembaraçado, né? Ou seja, sem problema absolutamente nenhum. Esse é caro, né? Porque ele não tem problema nenhum. Nós somos advogados. O que a gente estuda para fazer? A gente estuda para resolver problema. Então, se tem problema, a gente não necessariamente se desinteressa por aquilo. A gente analisa o problema que tem e analisa se a gente tem condição de resolver, tá? E tendo problema, ele vai estar mais barato, o preço vai estar defasado no mercado. Quer ver, por exemplo, o imóvel está hipotecado, você compra? O imóvel está hipotecado, ou seja, esse imóvel foi dado como garantia. Eu não estou falando nem de penhora judicial, não, tá? Eu estou falando só de uma hipoteca. Você está interessado, o apartamento está anunciado, você está interessado, você foi analisar a documentação, você viu que tem uma hipoteca lá para o Banco do Brasil. Você compra esse imóvel? A maioria dos alunos em sala de aula dizem assim para mim, não, está hipotecado. Eu falo, não, gente, antes de dizer não, analisa que dívida é essa. Negocia o preço com o vendedor, porque na hora que você compra, você não se torna devedor, mas, obviamente, você se torna interessado em pagar a dívida do devedor, para que seu imóvel fique livre e desembaraçado, tá? E nisso de negociar, pode ser que vale a pena. Negocia, baixa o valor, analisa qual é o valor da dívida, vai no banco, negocia o pagamento daquela dívida, pode ser que vale a pena. Então, o que acontecia? Quando a dívida era de pessoas que não eram casadas, elas eram entendidas como outro grupo social que não era uma família e não era preservado o bem que era garantido para quem? Para a família, porque família só era a que existia em torno do casamento. Chegou a ponto dessa matéria subir para o STJ mais de uma vez, e só nesse século, por exemplo, a pessoa solteira passou a ter o benefício do bem de família, porque o bem de família é garantido para a família. O que é família? O casal de pessoas casadas com filhos ou não. Se eu, solteira, tivesse um imóvel, se eu tivesse uma dívida e esse imóvel fosse penhorado, eu não conseguia liberar esse imóvel, porque eu não era uma família. Até que o ministro Rui Rosado, ministro do STJ, eu acho vergonhoso ter precisado chegar no STJ para isso. Entendeu que o cara foi até poético, porque disse assim, esse lugar é onde ele exerce a solidão dele. Ele é sozinho. E o fato dele ser sozinho está punindo ele novamente. Porque, além dele ser sozinho, ele não está tendo a proteção que a lei dá para as famílias. E quem também não tinha proteção do bem de família?
o que a Constituição reconheceu como família monoparental. Assim, o que para mim é assustador foi ter precisado também escrever na Constituição que uma mulher sozinha com os filhos, ou um homem sozinho com os filhos, ali havia uma entidade familiar, família de categoria inferior, até que o Supremo entendeu que era sinônimo de família, tá? Então, esses 3 modelos ampliaram o rol do que se reconhece como família dentro do jurídico, dentro da interpretação que se dá à legislação, mas, a partir de 88, a doutrina começou a discutir se esse rol era exaustivo ou se esse rol era exemplificativo. E aí, tem outros grupos sociais que são família, ou isso aqui que a legislação, que a Constituição mencionou expressamente, é um rol exaustivo? Vocês acreditam num negócio desse? Ó, eu tenho um caso emblemático lá no escritório. Eu fui procurada por uma moça, eu vou dar nomes fictícios aqui. Eu fui procurada pela Maria. Gente, isso foi em 2006, 2007, não foi lá no século passado não, tá? 2006, 2007, ela me procura no escritório, me descrevendo em resumo a seguinte situação: 20 anos de relacionamento com a Simone, 2 mulheres que viveram juntas por mais de 20 anos, ela estava numa fase de rompimento de relacionamento e ela me descreveu que ela era dependente financeiramente da Simone. Gente, um casal como outro qualquer, tá? Ela trabalhava, ela tinha rendimentos financeiros decorrentes do trabalho dela, mas não se comparava com os rendimentos da Simone, que era aquela que mantinha efetivamente a família delas, tá? Então, ela veio triste com o fim do relacionamento, mas ela queria as demandas tradicionais. Ela queria regularizar o rompimento, ela queria uma pensão e ela queria a partilha dos bens adquiridos durante o relacionamento delas. Me ajuda a calcular. 2007, 97, 87. Então, elas começaram a viver lá em 87. E em 2007, o relacionamento estava terminando. Como elas começaram a viver em 87, era mais ou menos isso mesmo. Em 87 já tinha reconhecimento de união estável? Não tinha. Vocês se lembram que nome que se dava no direito? Sociedades irregulares. E qualquer tipo de demanda que decorria do rompimento desse relacionamento não ia para a vara de família, ia para a vara cível. Porque não era família. O que era família só? Era só casamento, tá? Então, chega a cliente em 2007, Célia, ó, estou precisando disso, disso e disso, o que eu tive que explicar para ela? A gente não vai conseguir. É uma ação muito difícil, é uma ação muito complicada. Por que a gente não vai conseguir? Porque o sistema hoje entende que o que existe entre vocês, tá, é uma sociedade. A gente já falava, óbvio, em união estável, mas havia resistência nos tribunais, tá? É igualzinho o divórcio que eu contei para vocês ontem, que a gente só conseguiu 3-2. Os tribunais são os últimos que mudam. A gente muda na doutrina, a advocacia, o tribunal começa a mudar quando a gente começa a pedir, encher o saco. Vocês viram a fala do ministro do STJ essa semana? Que diz que os tribunais superiores não funcionam porque os advogados não têm técnica. Que ele falou, está na sessão, eu tenho o vídeo, ele repugna as sustentações orais feitas pelos advogados que apenas leem os votos. Você viu isso? E a Daniela deu uma resposta nele sensacional. Que vem pelo quinto, né? Nossa. Que vem pelo quinto, e que é só ela que vem pelo quinto que fala, porque os outros que entram pelo quinto ficam caladinhos. Porque, gente, você entra para um grupo, e se você age diferente desse grupo, você fica escanteado. Ela vai com a vozinha dela, tá? Que ela, você vê o cuidado dela, ela
Ela fala bem bonitinho, mas ela fala assim, excelências, eu não vou repudiar a fala do advogado que leu, nós lemos os nossos votos. Eu falei, eles leem os votos deles, qual que é o problema do advogado ler? Eu acho que não deve ler, tá? Eu acho que não deve ler. Mas dá nervoso, né? Vocês já fizeram sustentação oral? 30 anos fazendo sustentação oral. Você chega lá, você está nervoso. Você não sabe qual vai ser a reação, você não sabe o que o colega vai falar. Você tem o direito do teu cliente ali que você tem que defender. Você não pode esquecer um detalhe. A gente usa um roteiro, não tem problema usar. Eu sugiro não ler. Faça um passo a passo, anotem pontos-chave para não esquecer de nada importante, mas eu sugiro que não leia. Só que a maneira como o ministro fez a crítica é uma maneira assim, nós somos de hierarquia superior e vocês é que são os culpados de absolutamente tudo. E apenas ela se manifestou e falou assim, a gente também lê o voto, né? Então, ler não é o problema. Enfim. Ai, dá raiva. Para a instância superior, tivesse que ter tipo, superpoderes, tivessem que ser melhores. Você viu, né? Nossa, Não, foi horroroso, horroroso. Foi muito sutil. É. Foi firme, mas foi sutil. Anota outra coisa para eu procurar para vocês, é o voto dela no caso das meninas menores de 14 anos, dos relacionamentos de união estável das meninas novinhas, tá? Que foi muito corajoso. E eu vou procurar o do Schietti também. Mas na hora de falar, na frente de todo mundo, nas sessões de julgamento, é ela que fala. Ela tem a coragem de falar. E assim, gente, quando ela foi nomeada, tem 2 anos, eu acho, não tem muito mais do que isso, foi um choque no meio jurídico. Ela estava concorrendo com 2 homens muito conhecidos, um deles, inclusive, meu professor, eu acho ele um dos maiores civilistas que nós temos na atualidade. Eu achava que era ele que ia entrar, porque eu falava, cara, ele é um cara tão top que vai ser muito difícil para ela, mas aí ela foi nomeada, é uma pauta também, né, que uma mulher entre, ocupe também, enfim, e eu dou aula dentro do STJ, tá? Então, a gente acompanha um pouco as coisas, como elas acontecem ali dentro. Ela foi nomeada, houve uma movimentação dentro do STJ, assim, de horror pelo fato dela ter sido nomeada, tipo, quem é essa pessoa que agora veio? E aí ela montou um gabinete enxuto, não usa motorista, devolveu o carro, criou um climão lá. Na hora de programar a solenidade de posse, ela quis convidar todos os presidentes de todas as OABs do país. Não são tantos assim, tá? E aí a organização do evento vetou isso, porque disse que ela tinha que convidar todos os presidentes de todos os tribunais. E ela se defendeu dizendo que ela não foi nomeada, ela não entrou pelo 5º em razão do trabalho dos presidentes dos tribunais, ela entrou pelo 5º em razão do trabalho dos presidentes das OABs. Então, que a solenidade era dela, a posse era dela, ela nomearia quem ela quisesse. Diz que ela foi enfrentada lá dentro com muito rigor, que colocaram em xeque a competência dela, mas que hoje ela é amada lá dentro. Cara, isso é muito extraordinário, né? Isso é muito extraordinário. Fiquem de olho no trabalho dela. No YouTube vocês acham tudo hoje, né? As sessões estão todas lá. Num dia que o trabalho estiver mais morninho no escritório, porque eu sei que tem dia que o negócio pega fogo e não dá tempo, conecta na sessão e fica escutando. Isso é aprendizado da gente. A gente organiza até o nosso vocabulário para a gente, tá? Então, acompanhem as sessões de julgamento. Ela é criminalista, né? Não é a área da gente, mas mesmo assim dá para aprender lá muita coisa, muita coisa. Então, assim, ó, aqui em 2007, quando ela me procurou, a União Estável, não é que ela era reconhecida, não, porque o reconhecimento pelo STJ, não, pelo Supremo, veio depois disso aqui. No TJDF, a gente tinha muita resistência. Então, o que eu sugeri a ela? Existem 2 alternativas hoje. Existe ir para a vara cível,
tá? Enquadrando como sociedade irregular. Só que se a gente faz essa opção, não tem alimentos, porque pensão alimentícia é vara de família, decorre do rompimento de um relacionamento afetivo, amoroso, tá? Então não tem. Mas a gente pode disputar lá a partilha de bens. Só que não vai resolver seu problema, porque você está me descrevendo que a condição financeira dela é mais robusta do que a sua, que ela fez aportes financeiros maiores do que os seus. E aqui a gente vai ter que conseguir provar a sua participação financeira para conseguir em seu benefício o correspondente, aquilo que corresponder à sua participação financeira. Então a gente tem que ir para a vara de família. Só que não são todos os juízes de vara de família que vão reconhecer o teu relacionamento como entidade familiar. Então, tem risco. Quando tem risco, a gente tem que conseguir esclarecer isso para o cliente, para ele entender, porque é muito fácil pôr a culpa no advogado. A gente acabou de falar aqui, né, da sustentação, que o ministro colocou a culpa do mau funcionamento dos tribunais superiores na advocacia. Então, é muito fácil colocar a culpa no advogado. Então, você tem que explicar para o cliente direitinho. Feitas as devidas explicações, tinha risco, interessava para ela, porque ela não tinha alternativa, ela só ia resolver se a gente conseguisse a vara de família. E era interessante para mim, porque é um desafio para o advogado, né? Tentar alguma coisa que é difícil, que o tribunal resiste. Aquele que eu contei ontem para vocês, da separação de fato com 10 anos de diferença, é um risco para mim, porque eu estou trabalhando, e se a gente não conseguir que o tribunal reconheça a separação de fato recente, eu vou perder a maior parte do período de aquisição de bens, ou seja, meus honorários vão vir reduzidos. Tem risco para mim, mas me interessa essa ação. Tá? Vocês percebem? Pelo desafio, pelo empenho, pela tentativa de ajudar essa pessoa, isso me interessa. Eu levo isso para o meu escritório. Ela topou, então nós fizemos para ela uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Gente, união estável ninguém discutia, mas aqui eu estou discutindo de quem essa união estável? De pessoas do mesmo sexo. Lembra do juiz aqui de Goiânia? Teve um juiz aqui de Goiânia que foi afastado. Porque depois que o STF falou que as pessoas de mesmo sexo poderiam constituir uniões estáveis e que esses eram relacionamentos, eram famílias como as tradicionais famílias de pessoas de sexos diferentes, teve um juiz aqui de Goiânia que falou, aqui não. Vocês se lembram dessa história? Pesquisa no Google aí para vocês verem. Teve um juiz aqui de Goiânia que falou, não, aqui eu não vou reconhecer união estável, alegou fundamentos religiosos, que eu sei que a gente tem, eu não estou pondo em xeque as nossas crenças religiosas, mas ele usou de argumentos religiosos para justificar a decisão dele e ele acabou sendo afastado. Ele comprou essa briga e ele acabou sendo afastado. Gente, protocolamos lá e distribuímos para a vara de família. Deixa eu pegar uma caneta vermelha. Distribuímos para a vara de família o processo dela. Chegou no juiz de vara de família, o que ele fez? Ele se deu por incompetente. Ele falou, não, ó, esse pedido não poderia ter sido endereçado para mim. Por quê? Porque o rol da Constituição é um rol exaustivo, ele fundamentou no artigo 226 da Constituição. Esse rol é exaustivo, ele se refere à união estável, mas para pessoas de sexos diferentes e não para pessoas de mesmo sexo, como é no presente caso. E se declarando como incompetente, o que o juiz tem que fazer? Ele arquiva o processo? Processo civil. O juiz que reconhece a sua própria incompetência, o que ele faz com esse processo? Ele encaminha para a outra vara que tem a competência que ele acha que tem que ter para julgar esse processo. E aí ele encaminhou para o juiz da vara civil. Aí chegou no juiz da vara civil, eu falei, tudo acabado. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Chegou no juiz da vara civil, ele se deu por incompetente também.
Sou incompetente? Aqui o fundamento foi o 226 da Constituição. Aqui o fundamento foi o 226 da Constituição. Eu tenho isso guardado, gente. Fica na minha gaveta, assim, ó. 2007. O juiz da vara civil estava mais atualizado em direito de família do que o juiz da vara de família. Isso acontece muito, tá? Inclusive, esse juiz da vara de família, deste processo específico, ele tinha sido presidente do Tribunal do Júri lá no TJDF. Um colega amigo, professor, a gente frequenta os cursos juntos por aí, tá? E hoje ele é desembargador do TJDF. Esse juiz aqui, hoje é desembargador do TJDF, de turma civil. Ele é criminalista. Só que a gente vê que o cara não sabe, né, do que ele está falando. Vocês já foram acompanhar a sessão de julgamento assim, aí você vê, pô, esse cara sabe. Os desembargadores proferindo os seus votos, né? Aí o outro vai falar e você vê, nossa, direitinho que ele não está entendendo muito bem, mas ele está falando daquilo. Se deu por incompetente também. E aí, quando os dois são incompetentes, o que acontece com esse processo? Sobe para o tribunal decidir qual dos dois vai julgar a causa. Gente, tensão total. Eu e a cliente, na época, monitorando. Nessa época que processos eram físicos, né? Não tem tanto tempo assim, tem essa evolução também, né? Procedimental. Aqui eu não sei quando que ficou tudo digital. Quando foi que ficou? É o mesmo ano, então, do TJDF, porque foi em 2017 no TJDF que então fomos os dois tribunais, os dos últimos, tá? Dos últimos, 2017, foi antes da pandemia. Agora, com a pandemia, aí deixou de ter audiência, né? Presencial, aí outras coisas se tornaram virtuais também. Bom, aí lá para 2008, mais ou menos, o TJ decidiu esse conflito negativo de competência, tá? E decidiu que qual dos dois era competente? Quando que foi a decisão? 2008. Não, é vara de família. Vara de família, né, gente? Não. O TJDF entendeu que o juízo competente era o juízo da vara civil. Entendendo o rol da Constituição como um rol exaustivo e que, por não ter sido mencionada expressamente essa união, ali não havia família, que é o pré-requisito essencial para que um processo seja analisado na vara de família. Como não havia família, não tinha como ir para a vara de família. Em 2008... É muito assustador, tá? Então, eu estou falando dessas coisas, fica parecendo assim, não é mais assim, não é mais assim. É difícil, tá? Ainda é difícil, tem muita coisa que é difícil. Vou fazer outra observação com vocês, já que a gente falou aqui, né, em uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo, até para provar uma união estável de pessoas do mesmo sexo ainda é mais difícil. Porque muitos casais de pessoas de mesmo sexo vivem de forma mais discreta. Natural. Natural, porque vai enfrentar dificuldade lá fora, tá? E porque esses casais vivem de forma mais discreta, nem todo casal de pessoas de mesmo sexo consegue ostentar esse relacionamento publicamente como os casais que se casam, por exemplo. Os dois homens participam da cerimônia, as duas mulheres participam da cerimônia, tem 300 convidados, se casam, ninguém tem dúvida que ali tem um casal, tá? Mas existem casais que simplesmente vivem juntos e vivem juntos de forma mais recolhida, de forma mais discreta, e cada um é um e sabe as dificuldades que tem, tá? Esse casal, se houver rompimento conflituoso, quem precisar vai ter mais dificuldade de obter o reconhecimento da união estável na via judicial, porque é essencial o requisito da publicidade. A publicidade demanda o quê? Eles são reconhecidos onde? Socialmente, como um casal. É muito mais difícil, gente, tá? Então, até hoje, a gente tem os enfrentamentos com relação a isso. Bom, mas hoje, com a evolução,
inclusive outras entidades familiares. Deixa eu só colocar mais um raciocínio aqui também. Quando o Supremo se manifestou sobre esse rol ser exaustivo, exemplificativo, eles disseram assim, que quem defende que o rol é exaustivo, olha que raciocínio espetacular do Supremo. A corrente que defendia que o rol seria exaustivo, eles diziam isso. Quem defendia assim era para retirar deste grupo as uniões de pessoas do mesmo sexo. Quem dizia que o rol era exaustivo, dizia isso com uma finalidade específica, que era não permitir que as pessoas de mesmo sexo, unidas amorosamente, fossem reconhecidas como famílias. Só que, dizendo que esse rol era exaustivo, não estaria tirando do conceito de família só esse grupo, mas qualquer outro grupo que não estivesse aqui expressamente mencionado. Vou dar exemplos para vocês. Morreu pai e mãe. Morreu pai e mãe e ficaram 2 irmãos sozinhos, eu e meu irmão, que herdamos o único imóvel que era dos nossos pais, que já morreram, tá? Então, morreu o pai da gente, fizemos o inventário e herdamos 50% desse imóvel. Morreu a mamãe, depois de algum tempo, herdamos os outros 50% desse imóvel. Simples, né, o exemplo? Então, 2 irmãos, proprietários meio a meio do imóvel que era dos pais. Aí surge uma dívida. A gente perde esse imóvel ou ele é reconhecido como bem de família? Depende. Se você reconhecer que o rol da Constituição é exaustivo, este grupo familiar não é família. Faz sentido que eu sei que é um raciocínio estranho, mas se você disser que o rol é exaustivo, 2 irmãos não estão mencionados aqui, porque aqui o que a Constituição mencionou? Casamento, união estável e famílias monoparentais. Então tem que ter quem para ser família? Um ascendente, ou pai, ou pai e mãe casados ou vivendo em união estável, ou só a mãe, ou só o pai. Mas se não tem ascendente, não é família, porque não está mencionado na Constituição. Precisou a doutrina dar um nome. Família anaparental. Esse nome foi trazido num julgamento do STJ. Neste século, 2010, por ali assim mais ou menos, tá? Deram um nome para a família, que pode ser a tia e o sobrinho, que pode ser os 2 irmãos. Sabe a tia solteira, que os irmãos dela já morreram e ela ficou cuidando dos sobrinhos, que ficaram órfãos? É família? Aí você vai dizer assim para mim, não é família. Não é família por quê? Porque o rol é exaustivo. Não tem como. Então, se você relativizar este rol para admitir que os irmãos são uma família, que a tia e o sobrinho são uma família, então você também está abrindo espaço para as uniões de mesmo sexo. Então, o Supremo disse que o rol é exemplificativo, porque a intenção do legislador constituinte foi incluir os que estavam fora do sistema, marginalizados, trazendo alguns exemplos de outras famílias, mas que aquelas que não haviam sido mencionadas expressamente não poderiam ficar de fora, tá? Só que esse entendimento do Supremo foi depois do julgamento desse meu processo aqui, que foi em 2008, tá? Muito assustador. Muda, eu sei que resolve, muda, a gente fica feliz, mas a gente fica lembrando dos casos das pessoas que não conseguiram resolver seus problemas, tá? E aí, vocês vão ver daqui a algum tempo, porque as coisas estão mudando muito, vocês vão participar, sem dúvida nenhuma, de muitos casos assim. Então, essa é uma evolução, né, que decorreu também de muita discussão depois da Constituição de 88.
Aí vieram, né, as famílias anaparentais, vieram as famílias mosaico, que a gente se referiu agora há pouco, mas para colocar no contexto. Eu tenho algumas ressalvas, mas fala-se também, só que não está me ocorrendo o nome, vocês vão me ajudar a lembrar. Gente, a menopausa é algo muito extraordinário. Não lembro o nome. Como é que é o nome da família? Dos pets, que reconhece os animais. Tem um nome. Está aqui, ó. A gente vai para o intervalo e eu volto com esse nome, que eu vou olhar aqui na... Inclusive, multiespécie. Muito obrigada. A família constituída por indivíduos de espécies diferentes. Eu tenho minhas ressalvas. Vocês percebem como a evolução é difícil? Eu estou aqui meio consolidada nos meus entendimentos mais tradicionais com relação a isso. Eu tenho, por exemplo, muita resistência de admitir que um animal possa ocupar um polo processual. Que eu possa destinar bens para o meu amado cachorrinho, que eu amo mesmo de coração, mas que ele seja titular desses bens no momento da minha morte. Eu já fiz testamento para pessoas que destinaram bens para animais. Mas nos testamentos coordenados por mim, a gente indica alguém que vai titularizar esses bens e que ficará responsável por cuidar do bichinho. Mas eu já vi testamento que é para o animal que a deixa é feita, a deixa testamentária é feita. Eu tenho as minhas ressalvas, eu tenho... Oi? E depois que esse animal morre, para quem que fica isso? Que não entra Não, na cabeça. Vocês escutaram o que ela falou? E se o animal morre, eu penso nele vivo. E com ele vivo, como assim? Ele vai lá assinar o documento? Ele vai lá registrar o formal de partilha? Como é que vai ficar o registro imobiliário? Vai constar o nome dele? A minha cliente, gente, ela é sozinha no mundo. Ela é... Não me lembro, de Santa Catarina ou do Paraná, eu não me lembro. Ela é lá do Sul. E foi com ela que eu aprendi isso. Ela me disse que na terra dela, que a pessoa que é sozinha é chamada de avulsa. Eu achei espetacular. Ela chegou no escritório dizendo para mim que ela era avulsa. Eu falei, Vera, o nome dela é Vera mesmo. Eu falei, Vera, avulsa? O que é isso? Ela, sozinha. Ela não tem ascendentes, nunca foi casada, nunca viveu em união estável, não tem filhos, não tem netos. Família pequena, família de origem europeia, próxima, são famílias pequenininhas, né? Então, ela não tem irmãos, foi filha única, né? Ela não tem, ela é sozinha, avulsa. Então, ela queria fazer uma deixa para o cachorrinho dela. Ela também administra uma ONG que cuida de animais. Gente, você tem que encontrar um propósito para a vida. Ela é sozinha. É uma circunstância da vida dela. Aconteceu assim, tá? Então, o propósito dela é lindíssimo, porque é extremamente trabalhoso, levantamento de recurso, enxugar gelo, recolher esses animais, maus tratos. Lá em Brasília, enfim, um padre foi preso por maus tratos. Ele recolhia os animais para maltratá-los dentro da igreja. Aqui em Goiânia, o bombeiro matou um cachorro. Foi mesmo? Dentro do estacionamento. Então, vocês percebem, nem tanto, nem tão pouco, né? Não pode, é óbvio que não pode maltratar, mas reconhecer como sujeito de direito e colocar lá no polo ativo, polo passivo, eu tenho as minhas dificuldades. Mas, sinceramente, eu acho que vai mudar. Porque, diante de tantas transformações, a gente vai acabar virando voto vencido em algum momento. Já pensou? E já teve, né, caso de reconhecer a titularidade do polo, a validade da ocupação do polo do processo ocupado por animal. No Brasil, já aconteceu. Tá? Então, acho que é um caminho sem volta. Diga. Só tem um animal. Então, faz o testamento do animal. Mesmo que tenha uma pessoa que fique responsável por essa tutela, o animal morre. Esse meu pensamento e essa minha dificuldade de aceitar. Bom, eu tenho uma solução.
Se eu destino você como minha beneficiária e imponho a você um encargo, não precisa ter mudança nenhuma, gente, na legislação. Isso está previsto, está tudo certo. Lá na parte geral do Código, que eu acho que é o que mais vocês também têm que estudar, antes de te responder diretamente, a gente gosta do direito de família, a gente quer ficar aqui no direito de família, mas tem que ter a parte geral do Código, tá? Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, aquela teoria do fato jurídico, que é importantíssima para a gente trabalhar com qualquer coisa no direito. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma deixa para um animal, mas não pode, ou tem muito risco disso não funcionar. Então, os testamentos que eu coordeno, eu vou indicar você, Renata, como minha beneficiária, e vou impor a você um encargo. Um encargo é um fator de eficácia, condição, termo e encargo. Não sei se vocês lembram disso. Lá da parte geral do Código, tá? No encargo, enquanto você estiver cumprindo o encargo, você tem direito ao benefício promovido. Ou seja, você só perde aquilo que eu destinei para você se você maltratar o animal, se você abandonar o animal. Se ele morreu, você continua beneficiária daquilo que recebeu em razão do meu testamento. Faz sentido. Na minha opinião, essa é a solução possível hoje, tá? Mas quando ele morrer... Se destinar para ele. Eu acho que eu vi há uns anos atrás uma mulher na Europa, ela destinou... Na Europa, Na Europa. as excentricidades são ainda mais. Ela destinou a fortuna dela, fortuna mesmo, pro gato. Mas, gente, aí tá, o gato morre. Pra quem que vai? Pro governo, pro Estado? É porque essas são as dúvidas que surgem, mas essa saída que você apontou aí realmente faz sentido. Agora, eu não conheço a legislação desse país, né? Então, eu não sei dizer para você lá como vai funcionar, tá? Mas aqui, para nós, eu não enxergo caminho jurídico para isso. A não ser esse que eu mencionei, tá? Vamos lá, gente, para o intervalo? Posso deixar aqui?